vai tentar fazer o mal, ele vai tentar colocar maldade no coração das pessoas. Porque se a maldade entrar no nosso coração, queridos, nós nunca vamos conseguir receber o bem de Deus. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, queridos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 3, versículo 10 e 11. Pastor, eu estou usando a NBV, tá? Isaías, capítulo 3, nós vamos ler do verso 10 ao 11. Olha só o que a palavra de Deus diz, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mas para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Olha só que maravilha, queridos. O pastor Rubens está falando, não, é a palavra de Deus. Mas para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Digam a elas, vocês ficarão satisfeitas com o que ganha. Olha. Com o seu trabalho. Mas os que não obedecem, digam, o seu castigo não demora. Vocês terão a retribuição por todo o mal que fizeram. Você sabe por que isso está escrito na palavra de Deus, queridos? E às vezes você fala bem assim, pastor, você tem medo disso? Não, queridos, eu não tenho medo disso não. Pelo contrário, queridos, eu fico feliz, por quê? Porque nós servimos um Deus justo. Um Deus, queridos, que Ele vai retribuir o bem para aquele que faz o bem, para aquele que obedece a Deus. E porém, queridos, aquele que faz o mal também ele vai retribuir com o quê? A pessoa vai colher o seu próprio mal. Pastor, mas isso não é ruim? É ruim para quem faz o mal. Por isso, queridos, que quando eu vejo uma pessoa fazendo maldade, eu sinto pena dela. Porque ela não tem noção do quanto ela está prejudicando a vida dela, a vida dos filhos dela. Quando eu vejo uma pessoa que faz o mal, eu fico com pena dos filhos dela. Sabe, queridos? Eu não fico com raiva, eu não fico querendo destruir a pessoa, não. Pelo contrário, eu oro e falo, Senhor, abre os olhos desse abençoado. Ele não sabe o que está fazendo. Porque se ele soubesse que o mal que ele faz, isso vai ficar plantado, enraizado e vai crescer durante a geração dele, os filhos vão sofrer, ele não faria isso. E por que, queridos, que o inimigo não quer que você tenha contato com a palavra de Deus? Por que, queridos, que a preguiça não te deixa ler a Bíblia? Porque o dia que você lê a Bíblia, você vai ter essas informações. E você vai entrar no controle absoluto da sua vida e vai receber o bem de Deus sobre a sua vida. Eu vou ler até de novo aqui, ó, mas para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Você obedece a Deus? Pastor, eu obedeço a Deus, mas estou passando, pode ficar tranquilo. Continua obedecendo. Pastor, mas eu estou num deserto, fica tranquilo. Deus vai te sustentar nesse deserto. Na verdade, Ele tem te sustentado nesse deserto. Preste atenção, você está no deserto, mas não tem falta de nada. Sabe? Digam a elas, vão ficar satisfeitas com o que... digam a elas, vocês ficarão satisfeitos com o que ganharem com o seu trabalho. Né? E eu acho isso legal, queridos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Sabe aquelas pessoas que ficam reclamando do salário, que ganha pouco? Sabe, queridos, pessoa que só reclama, foge dessas pessoas, queridos. Isso é murmuração. A pessoa está no emprego, eu ganho muito pouco. Por que aceitou trabalhar? Ué, melhora, vai fazer um curso, vai estudar. Coloca seu currículo lá, vai procurar um emprego melhor. Quando a gente faz o bem, queridos, quando a gente obedece a Deus, queridos, a gente fica satisfeito com tudo aquilo que Deus proporciona na nossa vida. Por isso que nós temos uma vida abençoada. Então nesse texto, queridos, Deus faz uma promessa através do profeta Isaías de que o bem virá sobre a vida dos justos. Aqui não está falando que o bem virá na vida daquelas pessoas que oram, naquela vida daquelas pessoas que vão para o monte, naquelas pessoas que vêm para a igreja todo dia. Não, queridos, o bem virá na vida dos justos. E é isso que nós temos que buscar, queridos, para poder agradar a Deus. Nós temos que buscar ser pessoas justas. Por exemplo, você é um jovem, não é casado, pastor, eu não sou casado, como que eu tenho que aplicar a justiça? Honrando, cuidando dos seus pais, sendo o melhor filho que seus pais podem ter. Por quê, queridos?
Porque se você for uma pessoa que cuida do seu pai e da sua mãe, Deus vai colocar joias preciosas na sua mão. Deus vai colocar joias preciosas na sua mão. Por quê? Porque você cuida já daquilo que você tem. Você não reclama da sua vida. Sabe? A Bíblia, queridos, ela está repleta de promessas para as pessoas justas. Pessoas que amam a Deus. Pessoas que fazem de tudo para agradar a Deus. Nós temos muitas promessas, queridos. Eu falo nós temos, queridos, porque eu luto todos os dias para poder ser uma pessoa justa e agradar a Deus. Eu não estou na igreja, queridos, para Deus me abençoar. Eu não escuto a palavra para Deus me abençoar. Eu vivo em comunhão com meus irmãos para poder aprender a ser justo e manter justo até o final da minha vida. Porque tudo aquilo, queridos, que eu conquistar nessa vida vai ficar aqui. Mas tudo aquilo que eu conquistar em Deus, queridos, eu vou ser retribuído na eternidade. E às vezes a gente se dedica muito mais para as coisas deste mundo. Às vezes, queridos, a gente se mata e gasta todo o nosso tempo para ganhar dinheiro. Mas deixa eu falar um negócio para você. O dinheiro que vai, ele pode voltar, mas o tempo não. O tempo ele não volta. E dentro dessa informação você vai descobrir que o quê? Que o tempo é mais importante do que o dinheiro. Sabe, queridos, o bem ele virá sobre ti. O bem ele virá sobre as pessoas que praticam a justiça. Pastor, e o que é o bem, queridos? O bem, queridos, ele pode ser definido como algo que é bom, agradável e que causa alegria e felicidade. O bem também é o anseio maior de todas as pessoas sensatas que anseiam por uma sociedade mais justa e solidária. Quer dizer, queridos, nós desejamos o bem. E tem uma forma de adquirir esse bem, sendo uma pessoa justa. Sendo uma pessoa justa. O que a palavra de Deus diz? Quando o rei é justo, o povo se alegra. Mas quando o rei é injusto, ou quando o governo é injusto, o povo sofre. É a mesma coisa uma família. Se a família tem um pai justo, a família se alegra. A família vai bem, a família é feliz. Mas se a família tem um pai, um homem que não é justo, a família sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem e vice-versa, queridos. Porque não está o poder só na mão do homem, não, está na mulher também. Quando se unem duas pessoas justas e formam uma família, queridos, é alegria, queridos. Pastor, o que significa? Significa, queridos, que a bênção de Deus vai estar nessa família. Essa família, queridos, ela vai viver sempre em alegria e em felicidade. Ah, pastor, não sei. Significa que um dia, lógico, né, queridos? Nós iremos nos despedir dos nossos pais, mas tudo no seu devido tempo. Nós vimos no tempo certo, nós vamos aprender a aceitar, né? A gente vê, queridos. A gente tem testemunhos mesmo, eu tenho visto pessoas maravilhosas, pessoas que decidiram servir a Deus, mas que infelizmente tiveram cônjuges que não quiseram saber de Deus. E o que aconteceu, queridos? Deus ele preserva aqueles que são deles. Sabe, queridos? E quando a gente olha para isso, queridos, o bem é aquilo que proporciona a condição ideal para o equilíbrio, a manutenção, o aprimoramento e o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Sabe, queridos, o Deus da Bíblia, queridos, é aquele que faz bem tanto a indivíduo quanto a coletividade. Deus ele deseja fazer o bem individual para nós como pessoas, mas Deus também quer fazer o bem para toda a comunidade, para toda a cidade. Deus ele ama o ser humano, queridos. E o desejo do coração dele é fazer o bem para o ser humano. E é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser pessoas boas, nós temos que procurar fazer o bem, não fazer o mal. Por isso que uma das coisas que Deus mais odeia, queridos, que está na Bíblia, é a fofoca. É um irmão que tenta colocar outro contra o outro.
Por quê? Porque isso é a maldade, e o nosso Deus não é um Deus de maldade, o nosso Deus é um Deus de exaltação. Pastor, o que significa isso? Que se nós servimos a Deus, nós nunca vamos querer derrubar ninguém, pelo contrário, nós vamos querer sempre exaltar, levantar, acreditar, ajudar, investir, e ficar feliz com o progresso do irmão. Pastor, mas eu não fico feliz quando eu vejo o meu irmão progredindo, porque Deus está fazendo na vida dele, não está fazendo na minha. Sabe por que Deus não está fazendo na sua vida? Porque na sua vida tem um monte de maldade, você está com inveja, com ciúmes, e isso é proporcionado pela maldade, não pelo bem. É a mesma coisa um relacionamento, queridos. Quando um rapaz está se relacionando com uma moça, ele quer honrar, ele quer exaltar, ele quer cuidar, ele quer dar liberdade para ela, ele quer ver ela sempre feliz. Ah não, mas o cara prende, ou a moça prende o cara. Por quê? Porque no coração dele está maldade, sensação de posse, desejo. Como é que você vai viver com uma pessoa dessa? Amanhã ou depois vai casar. A pessoa não vai nem poder sair no carro com o supermercado, porque para onde você estava? Com quem que você estava? Isso é bom, queridos? Não é, queridos. Agora o bem é tão bom, tanto para o marido quanto da esposa. Sabe por quê? Porque a esposa dirige, o carro fica com ela resolve tudo. Quando não dá tempo para o cara resolver, ela resolve também. O cara chega em casa, está tudo pronto, tudo certinho. Por quê? Porque um vai proporcionar o bem para o outro. Poxa vida, meu marido está trabalhando, eu estou aqui com o carro, eu já vou no mercado, vou fazer compra, vou deixar tudo pronto aqui para ele. Ah, meu marido está trabalhando, ele não tem tempo, vai ter uma festa, ele vai ser padrinho de casamento, eu vou lá no shopping, vou comprar uma roupa bem bonita para ele, vou trazer. Por quê, queridos? Porque é o bem, e o bem, ele é um cuidando do outro. E o mal, o que faz? O mal prende. Por isso que eu falo para você, viu, jovem, que está namorando. Se você tem problema de ciúme no casamento, entenda uma coisa, viu? No relacionamento, quando você casa, tudo cresce, tudo aumenta. Tinha um amigo meu que falava que os bichos aumentavam no casamento, porque quando está casando, ô minha coelhinha, minha gatinha, meu gatinho, meu coelhinho, aí depois casa o seu cachorro, seu cavalo, seu... Ele fala que os bichos crescem no casamento. Nós temos que tirar isso do nosso meio, queridos. Por quê? Porque nós somos pessoas boas. Nós somos pessoas boas, né? Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. Lá em Gênesis 12, 1, 3. Preste atenção. Então o Senhor disse a Abraão: deixe a sua terra e os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí Deus continua falando: farei de você o pai de uma grande nação, e abençoarei você, e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você, e por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Queridos, quando Deus escolheu Abraão e separou ele, o que Deus desejou no coração dele? E por que Deus fez isso? Deus fez isso para quê? Para poder abençoar a vida de Abraão e também através dele abençoar outras pessoas. Foi por isso que Deus te escolheu, por isso que você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, por isso que queima no seu coração um desejo de servir a Ele. Por quê? Porque você tem essa consciência dentro de você, o seu espírito sabe que o desejo do coração de Deus é fazer de você uma bênção e fazer com que você seja uma bênção para muitas pessoas. Pensa, queridos, na oportunidade que você tem de ser uma bênção. Eu lembro uma vez que eu estava numa luta para resolver um problema, e eu não sabia como resolver, e de repente tinha uma irmã aqui, profissional na área, ela chegou para mim e falou: ah, pastor, por que você não me falou? Isso é fácil de resolver. Foi lá, queridos, um negócio que eu e minha esposa não estava conseguindo resolver, ela resolveu rapidinho. Foi uma bênção na nossa vida, até hoje nós somos gratos a Deus pela vida dela.
Então isso, queridos, é o interesse de Deus. É dessa forma que o reino de Deus vai crescer, a partir do momento que você começa a ter essa consciência, que Deus, Ele não está te abençoando para você pensar só em você. Deus está te abençoando porque Ele quer abençoar todos que estão perto de você. Às vezes você, filho, né, novinho ainda, você sabe que o desejo do coração de Deus é que através de você, toda a sua família, os seus pais sejam abençoados. Hoje a gente vive situações, queridos, que o quê? Muitas vezes os pais, já em idade avançada, cuidam dos filhos. E qual que é a vontade de Deus que isso aconteça? Lógico que é a vontade de Deus. Você, pai, não importa a idade dos seus filhos, você tem que amar, cuidar e ajudar. Só que também os filhos também têm que cuidar dos pais. Os filhos têm que estar dispostos a honrar o pai, a honrar sua mãe. Não é só receber o cuidado. Entenda uma coisa, filho. Você não tem que ser só cuidado dos seus pais, ter o cuidado dos seus pais. Você tem que ser cuidadoso com eles também. É um cuidando do outro, né? Às vezes a filha adolescente gosta de chegar em casa, a comidinha está pronta, a louça lavada, mas pede para lavar uma louça para ver, é briga. Mas por quê, queridos? Porque não tem essa noção de bênção. Eu sou uma bênção na minha casa, né? Ah, mas minhas irmãs não fazem, não interessa. Se minhas irmãs, meus irmãos não fizerem, eu vou fazer, porque eu sou uma bênção na vida do meu pai e da minha mãe. Ah, mas seus irmãos sujam a casa, é só você que limpa. Não tem problema, é só eu que vou ser abençoado. Glória a Deus por isso. Eu não vou perder a minha bênção, não. Meus irmãos podem sujar, meus irmãos podem bagunçar, e eu vou receber, eu vou tomar posse dessa oportunidade de cuidar, e vou cuidar, e vou amar, e vou fazer com carinho, e vou fazer com amor. Sabe, queridos, muitos filhos deixam de abençoar os seus pais, porque falam, ah, mas tem um monte de irmão. E se não tivesse? Não seria seu pai e sua mãe do mesmo jeito? Deus, queridos, é a fonte do bem. Deixa eu falar um negócio para você. É impossível existir o bem sem Deus. É impossível, queridos. Eu estou pregando para pessoas inteligentes, pessoas racionais. Faz uma análise rápida, queridos, por países. A gente viu o que aconteceu aí recentemente em Israel, onde famílias foram assassinadas, foram sequestradas, mulheres foram violentadas. Sabe, queridos, e por outro lado, o outro país, Israel, tomando todo o cuidado, toda vez que ia bombardear, avisava, ó, a gente vai bombardear aí, porque a gente está atrás dos nossos reféns. E eles não, queridos, eles invadiram a cidade, mataram crianças, estruparam mulheres, sem avisar nada. Aí eu pergunto para você, por que uma nação tem o bem no coração e a outra não tem? É simples, queridos, uma tem Deus e a outra não tem. É natural isso. Ah, pastor, mas está errado. Está errado? Eu quero ver se entrar dentro da sua casa, pegar a sua família, matar a sua família, abusar da sua família, se você vai continuar com esse mesmo pensamento. Não, queridos, nós temos que proporcionar o bem, fazer o bem para as pessoas. Sabe? E Deus, Ele é a fonte do bem. Aonde tem Deus, queridos, tem bondade. Aonde não tem bondade. Por isso que a gente tem que ter misericórdia, queridos, das pessoas que não têm Deus. A gente tem que fazer que nem Jesus fez. Jesus, Ele foi maltratado. Jesus, Ele foi espancado. Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Depois crucificaram Ele, queridos, numa cruz, mataram Ele. Jesus era a expressão do amor e da bondade de Deus. E quando Jesus foi interceder pelos seus algozes, o que Ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. É isso que nós temos que agir com aquelas pessoas que não têm Deus, que muitas vezes nos maltrata. Pastor, mas eu só sou maltratado. Fica tranquilo, a sua bondade um dia vai conquistar o coração dessa pessoa e ela vai chegar até Deus por causa da sua bondade e do seu amor.
Não adianta, queridos, nós fomos escolhidos por Deus, nós somos a igreja de Cristo, Cristo tem nos abençoado. Para quê? Para que a bondade dele seja refletida através das nossas vidas. Você tem que ser uma pessoa boa. Ah, pastor, mas dentro da igreja tem pessoas ruins. Queridos, dentro da igreja tem pessoas que não têm Deus. A Bíblia, queridos, ela sempre apresenta Deus com a fonte de todo o bem. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 1:31, quando ele terminou de fazer tudo o que ele fez. E Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no sexto dia. Olha só que maravilha, eu fico imaginando Deus, tudo que ele fez, falou, nossa, e ficou muito bom. Eu achei que ia ficar bom, mas ficou muito bom. Né, queridos, olha que bênção. O apóstolo Tiago, olha o que ele diz em Tiago, capítulo 1, versículo 16, 18. Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom, perfeito, vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. E foi pela sua própria vontade que Ele nos deu a vida nova, por meio da verdade de suas palavras, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Você já identificou onde que é o problema? O problema é que quando a gente começa a fazer tudo do nosso jeito, sabe? Eu lembro que a primeira dificuldade que eu tive na igreja, quando eu comecei a congregar, lá no ano de 2000 e alguma coisa, eu quis sair da igreja. Eu vou para outra igreja, essa igreja não é boa. Aí na hora o Espírito Santo falou, isso mesmo, faça a sua vontade. Só que você vai para outra igreja, você vai sozinho, porque eu não vou com você não. Aí eu pensei bem, eu falei, é mesmo, né? Está na hora de eu ficar aqui quietinho e ver o que Deus tem para mim. E estou até hoje, queridos. Até hoje. Às vezes Deus abre uma porta de emprego, queridos, e a gente fala, nossa irmão, Deus abriu uma porta de emprego, glória a Deus, passa um mês e está reclamando. Ué, mas não foi Deus que abriu a porta de emprego? E por que está reclamando? Porque a gente coloca, queridos, a nossa vontade, o nosso desejo na frente. É que nem casa, ai pastor, Deus colocou uma bênção no meu caminho, é uma bênção, pastor, não aguento mais esse inferno de vida. Ué, mas não era uma bênção? Por quê, queridos? Porque você tem que aprender a identificar aquilo que vem de Deus. E o livro aqui, a palavra de Deus fala, portanto, não se deixe enganar. O inimigo, ele vai tentar nos enganar. Só que nós temos que entender uma coisa, queridos, é impossível ser enganado quando você conhece a palavra de Deus, ninguém te engana. Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre sem mudança e nem sombra. É de Deus, é bom, é perfeito, te faz ficar firme com o Senhor, é de Deus. Te tira da presença de Deus, você não ora mais, você não busca mais e leva você a fazer coisas erradas, sai fora. Sai fora porque Deus não tem nada nesse negócio. Pastor, de que negócio está falando? Tudo, emprego, sociedade, namoro, amizade, comprar uma coisa que você quer. Eu lembro uma vez que eu fui com um irmão abençoado, amigo meu, ele foi comprar um carro, ele me chamou, né, pastor, vamos lá comigo, tal, você me ajudar a escolher. Aí eu falei, vamos lá, né, bênção, né. Aí cheguei lá, ele viu um carro, gostei desse, tal, e aquilo, e eu achei que ia levar, né. Aí daqui a pouco o vendedor, é esse mesmo, tal, vamos fazer, não, calma aí. Eu gostei do carro, eu vi, mas agora eu vou para casa e vou orar. Se for a vontade do meu Deus, eu ligo para você e fecho o negócio. Não, aí eu acho que o comprador era cristão. Não, então desse jeito você está certo, nem vou insistir muito. Aí, queridos, a gente faz as coisas de qualquer jeito, não presta atenção nos detalhes, não presta atenção nas letras miúdas, né? Por
quê? Porque se é de Deus, é bom, é perfeito e é agradável. Se é de Deus, nunca vai te tirar da presença de Deus. Se é de Deus, nunca vai te fazer pecar. Se é de Deus, nunca vai te cobrar coisas que Deus não gostaria que você fizesse. Por quê, queridos? Porque toda bondade está em Deus. Olha só, e foi pela sua vontade que Ele nos deu a vida nova que nós temos em Cristo. E por meio da verdade da sua palavra, nos tornamos o primeiro fruto de tudo que Ele criou. Por quê, queridos? Porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E qual foi o primeiro fruto de tudo que Ele criou? O que a Bíblia diz que foi feito para Ele, por Ele e através dEle? Jesus Cristo. E se nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, nós também recebemos a mesma herança de Cristo. Deixa eu falar um negócio, você, pastor, mas eu estou sofrendo. Não, Deus está cuidando de você, você não está sofrendo não. Para de olhar para a circunstância e começa a olhar para Deus. Sabe, queridos, eu vi um videozinho, eu achei legal na internet. O pai estava ensinando um menininho a andar de moto, menininho pequeno, e aí tinha um obstáculo descendo, e o menino estava com medo de descer com a moto. Por quê? Porque ele estava de olho. Só que o pai sabia da capacidade dele. O que o pai fez? Empurrou a moto. Aí o menininho foi, e daqui a pouco estava descendo sozinho de novo. Então, queridos, por que esse menino ficou com medo? Porque ele estava olhando para a circunstância. O problema nosso, queridos, é que a gente sonha muito com um objetivo. Porque eu quero ser isso, porque eu quero ser aquilo. E a gente deixa de aproveitar o quê? O mais gostoso, que é o processo. Às vezes você sonha, pastor, eu vou fazer uma faculdade, eu quero ser médico. E aí você sonha muito em querer ser médico, e fica estressado, e fica, não, peraí, você vai ser médico. Mas o gostoso vai ser o processo, a faculdade, onde você vai aprender, é tudo aquilo que vai ser importante quando você se tornar um médico. É a mesma coisa, queridos, o jovem quer, não, quero casar logo. Calma. Para que essa pressa? Aproveita o processo. Conhecer a família, conhecer a noiva melhor, a namorada melhor, sabe, poder lutar um pouquinho mais para conquistar uma coisinha melhor. Aproveita o processo é gostoso, queridos. Jacó, queridos, em momento de aperto, lembrou ao Senhor o bem que Ele havia lhe prometido, né? Olha o que ele diz aqui, em Gênesis 32:12. Esteja certo de que eu farei bem a você, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a areia do mar, de tão numerosos não se pode contar. Queridos, e essa promessa foi feita para quem? Abraão viu a descendência dele numerosa? Não viu, queridos. Ele morreu tendo 2 filhos. Mas Jacó chegou a ver o povo crescendo, os filhos dele, os netos dele. E hoje, queridos, olha só a nação, muitas nações já deixaram até de existir. E essa promessa que Deus fez a Jacó, Abraão e Isaac continua até no dia de hoje. Deixa eu falar um negócio para você. Fica firme com o Senhor. Seja uma pessoa boa, faça o bem. Lute pelas bênçãos que você não verá. Pare de lutar pelas bênçãos que você quer. Comece a lutar por bênçãos que os seus filhos vão ver, que os seus filhos vão ter. Queridos, eu já parei há muito tempo de lutar por coisas que eu quero ver, não. Eu já estou lutando por coisas que eu não vou enxergar, queridos. Eu já estou pensando na 3ª, na 4ª geração, na vida dos meus netos, na vida dos meus bisnetos. Eu estou aproveitando o processo, queridos. Porque o que Deus tem para mim, queridos, eu já falei com o Senhor, eu quero que o Senhor realize tudo, e eu vou fazer de tudo para realizar aquilo que o Senhor tem para mim, porque os meus filhos vão realizar aquilo que o Senhor tem para eles, e eu vou ensiná-los a ficar firme na tua presença, eu vou ser firme com elas, eu vou ensiná-las a fazer boas escolhas, eu vou ensiná-las a tomarem boas decisões, e é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que pensar na próxima geração. Nós temos que pensar na próxima geração. Eu já estou com 45 anos, né, queridos? Então tem algumas coisas que Deus já me permitiu ver.
E eu vou falar um negócio para você, querido, já vi coisas complicadas, colheitas complicadas. Eu já vi casais dentro da igreja, queridos, em que o marido queria chamar a atenção do menino. Mas naquela situação, a mulher era mais brava que o marido. Você não vai chamar a atenção do meu filho, como se o filho fosse só dela. O filho não é dele também? Lógico que é, ué. Você não vai corrigir o meu filho. Aí eu lembro, olha só, querido, isso aí eu estou falando, não é história que eu vi não, isso aí é coisa que eu vivi. Aí chegou uma pilha de bloco lá, um moleque já com 15 anos, né? Você pega os meninos aqui, 15 anos, queridos, meninos de 15 anos já tem condições de carregar bloco, meu. Eu lembro que com 14, 15 anos, meu pai falava para os vizinhos, tudo em construção naquela época, se precisar de ajuda aí, pode chamar meus filhos, não precisa pagar para eles não, viu? Hoje em dia, os moleques de 15, 14 anos, a mãozinha tudo fina, só fica no celular. Fazer o quê, né? Isso aí, queridos, cada pai cria do jeito que quer, mas também vai colher os filhos que criou, viu? Você, pai e mãe, o que você vai ter lá na frente é exatamente os filhos que você criou. Deixa eu falar um negócio para você, tem coisas que Deus faz pela gente, tem coisa que nós temos que fazer. Teve um dia que eu estava orando, aí eu tomei uma lenhada de Deus. Eu vou compartilhar com vocês. O Senhor me ajuda com a minha saúde. Eu estou sentindo dor demais, Senhor. Senhor me ajuda, Senhor me dê saúde, me dê força. E eu ainda, queridos, olha só como que o ser humano é. Olha só. Senhor, mas eu preciso estar bem para pregar a tua palavra. Olha. O ser humano é terrível, né, queridos? Senhor, me dá um carro porque eu preciso dar carona para meus irmãos. Aí Deus te dá um carro, você não está nem aí para os seus irmãos, nem para a igreja você vem, só praia final de semana, desgramado. Aí sabe o que Deus falou comigo? Deus falou, não, Rubens, tem coisas que eu vou cuidar para você, mas da sua saúde cuida você. Você tem opção, não tem opção? Por exemplo, o que eu te dei para beber? Água. Para que você fica tomando esse trem aí escuro? É eu que estou obrigando você a tomar? Você toma porque você quer, então eu não vou cuidar da sua saúde, porque isso eu te dei capacidade mental e intelectual para fazer. Você sabe que não presta, né? Todo mundo sabe. Ou tem alguém aqui que acha que é bom? Deixa eu falar um negócio para você. Eu não vou falar porque está gravando, né? Mas aquele refrigerante preto. Quem acha que é ruim para a saúde, levanta a mão. Eu nem vou pedir para os outros levantar. Então, queridos, isso é uma coisa simples, por isso que eu falo para você, não se deixe enganar. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Agora deixa eu te perguntar, o que foi que Deus fez? Água. Você já viu alguém falando mal de água? Você já viu algum médico falando mal de água? A água não presta. Você tem que encher a cara de refrigerante, porque a água não é bom. Por quê, queridos? Porque tudo que Deus fez é bom e perfeito. Aí tem aqueles mais avançados que fala, pega aquela caixinha e está escrito suco de pêssego, isso aí também não presta. Aí deixa eu te falar, alguém pegou um pêssego e já falou que não presta, que não é bom para a saúde comer um pêssego? Uma laranja, não, esse suco de laranja tem açúcar, mas alguém já falou mal para você de uma laranja, que não é bom chupar uma laranja? Por quê, queridos? Porque tudo que Deus faz é bom e perfeito. Onde que é o problema? O problema é quando o homem coloca a mão, queridos. Então nós precisamos, queridos, aprender. Deus deseja o bem dos seus filhos, muito mais, queridos, do que o bem que nós desejamos para os nossos filhos, né? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, lá em Mateus 7, 11 e 12, Jesus falando, e se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus, dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Faça aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Olha o que Jesus está falando, queridos. Se você quer honrar a Deus, faça para as pessoas o bem que você quer que as pessoas façam para você. Deixa eu falar um negócio para você. Você
quer que os homens do mundo fiquem olhando para sua filha aí na rua? Então por que você fica olhando para a filha dos outros? Você quer que outras pessoas... Não, isso não vou falar não, senão... Nós precisamos, queridos, aprender isso, queridos, de uma vez por todas. Sabe, queridos, nos momentos de angústia, queridos, e aflição, os filhos de Deus podem pedir ao Senhor que se lembre de suas promessas de benevolência. Você está num momento de dificuldade, queridos? Abra o seu coração com Deus. Para de abrir o seu coração com as pessoas. Clame ao Senhor. Salmo 119, do 49 ao 50 diz: lembre das promessas que o Senhor fez na sua palavra ao seu servo. Ela tem sido o meu consolo, a minha esperança. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola: a sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Queridos, nós temos promessa, queridos, e é isso que tem nos fortalecer. Se você está fazendo tudo correto, se você está fazendo tudo certo, se agarre às promessas que Deus tem na sua vida, e isso vai te dar força. José, queridos, ele lembrou aos seus irmãos que Deus é quem transforma o próprio mal em bem. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 50, 20 e 21. É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitas pessoas. Por isso não tenha medo, vou sustentar vocês e os seus filhos. Assim ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Queridos, há pessoas, queridos, que vai tentar nos prejudicar, pensando que ficarão livres de nós. Às vezes as pessoas, queridos, ela tenta te prejudicar, achando que vai ficar livre. Só que não, queridos, pelo contrário, lá na frente, Deus ainda vai colocar essa pessoa para poder te ajudar. Deus vai usar a sua vida para ajudar essas pessoas que tentaram te destruir. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Se Deus prometeu que vai te exaltar, queridos, o mundo inteiro pode se levantar contra você. Deus vai te exaltar. E ponto final. E lá adiante, queridos, olha só, as pessoas vão ficar livres, elas fazem o mal com a gente achando que vai ficar livre de nós. E lá adiante nos encontram em uma posição ainda melhor do que estávamos antes. E até em condições de ajudá-las. É assim que Deus age, queridos. Só que também você não pode deixar o seu coração entrar essas coisas e você achar que você é superior aos outros. Não. Fica tranquilo, fique em paz. As pessoas estão falando mal de você, estão te maltratando, estão judiando de você. Você tem uma promessa, se agarra a essa promessa. Não fica nervoso por causa disso, não fica chateado por causa disso. Porque isso, queridos, é um treinamento para você aprender a lidar com as coisas grandes que Deus vai colocar na sua vida. Como é que você vai ser governador de uma nação se você não conseguir perdoar os seus irmãos? Então fazia parte do processo do crescimento de José, queridos, perdoar os irmãos dele. Sabe, queridos, se tem alguma pessoa que você tem raiva no seu coração, tira isso do seu coração. Tira isso. Porque pode ser que essa pessoa que você tenha raiva seja uma serva ou um servo do Deus Altíssimo, a quem Deus quer honrar. A gente não tem que ter raiva das pessoas, queridos. A gente tem que amar as pessoas. Sabe, esse é o bem que nós temos que fazer para as pessoas. Olha o que a Bíblia fala, queridos, de um grupo de mulheres lá do Velho Testamento, ó. Está em Êxodo 1, 19 e 21. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de saúde e dão à luz antes que chegue a parteira. Deus abençoou as parteiras e o povo continuou crescendo e se tornou cada vez mais forte, como as parteiras temeram a Deus. Ele foi bom com elas e fez com que tivessem suas próprias famílias.
filhas. Queridos, a Bíblia, ela afirma, queridos, aqui, o como que essas parteiras eram boas, e essa foi a resposta que deu a Faraó. Por quê, queridos? Porque o Faraó achava que as parteiras eram que nem as parteiras egípcias, que ajudavam as mulheres egípcias a fazer o parto, sendo a responsável pela vida ou pela morte da criança. É o que acontece hoje em dia, queridos. Hoje em dia acontece isso, muitas vezes, muitas crianças são salvas por causa do médico. E isso acontecia no povo egípcio, por quê? Porque eles não tinham Deus. Aí o que as parteiras falavam? Não, mas as mulheres hebreias são diferentes. Antes da gente chegar, ela já deu a luz, a gente só pega e limpa ali. Por quê, queridos? Porque Deus sempre esteve na vida deles. E olha como que esse nosso Deus é maravilhoso, queridos, e Ele deseja o bem, queridos. Deus, queridos, recompensou com bem essas parteiras que preservaram as crianças hebreias que nasciam no Egito, mesmo correndo o risco de serem punidas pelo Faraó. Olha o que a palavra de Deus declara em Êxodo 18, 9 e 10. Jetro alegrou-se com tudo que o Senhor tinha feito aos israelitas, libertando-os das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do Faraó. Nós devemos nos alegrar, queridos, com o bem que o Senhor realiza na vida das pessoas. A gente tem que ficar feliz, queridos. Eu fico tão feliz, queridos, quando um irmão, uma pessoa chega para mim: eu conquistei isso, eu fiz isso, Deus está me abençoando nisso. Isso é só o começo, vai para cima. Esses dias mesmo, Deus ele falou comigo de uma forma sobrenatural. Eu ainda não falei com esse meu irmão. Eu não falei com esse meu irmão ainda, eu vou falar com ele. Deus falou bem assim comigo: fala para ele ficar tranquilo. Ele acha que os filhos dele não estão na minha presença, mas fala para ele olhar e ver o quanto eu estou prosperando e abençoando os filhos dele, e os filhos deles vão ser abençoados, prósperos, porque você tem sido fiel à minha palavra, você tem me obedecido e você tem me honrado. Sabe, queridos, se você honra a Deus, se você serve a Deus, queridos, a bondade de Deus vai ser tão grande na sua vida, que não vai ficar só na sua vida, vai ser na vida dos seus filhos, vai ser na vida dos seus irmãos, vai ser na vida de todo mundo que faz parte da sua família, queridos. Por quê? Porque Deus ele não deseja fazer o bem só para a pessoa, Deus quer fazer o bem para todos que fazem parte da vida dessa pessoa. Por isso que nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Às vezes nós achamos, queridos, durante muito tempo eu achei que servia a Deus, até que um dia eu descobri, queridos, que eu só era um frequentador de igreja, e que eu não fazia nada para o Senhor. Eu dedicava o meu tempo todo para mim, para conquistar as minhas coisas, eram os meus objetivos. E aí, pastor? Aí não teve jeito, queridos, aí eu tive que abrir mão de tudo e servir ao Senhor. Sabe? E isso acontece com a gente, queridos. Às vezes a gente acha que está servindo a Deus, mas a gente tem que fazer uma análise fina da nossa vida. Será que realmente nós servimos a Deus? Será que realmente nós fazemos tudo para o Senhor? Sabe, queridos, a palavra de Deus também, ela nos dá várias promessas, queridos, do bem que vem sobre os servos do Senhor. Existem inúmeras promessas, queridos, de bem para os servos do Senhor nas Escrituras. Moisés, ele aconselhou a seu cunhado Robabe a acompanhá-lo, para também desfrutar do bem que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. Olha só o que ele diz lá em Números 10, 32. Se você vier conosco, participará de todos os benefícios que nos forem concedidos pelo Senhor. E é por isso, queridos, que nós estamos reunidos em igreja, porque Deus tem uma promessa nas nossas vidas. E se nós nos reunirmos, se nós caminharmos juntos, queridos, todos nós, queridos, vamos participar e vamos ser abençoados por esse Deus maravilhoso. Só que nós temos que andar junto, nós temos que ser uma bênção. Nós temos que parar, queridos, de tirar proveito de situações. Nós temos que compartilhar a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Você está na igreja, seja uma bênção na igreja que você congrega. Seja uma bênção na vida dos seus irmãos. Se você pode ajudar um irmão seu a crescer, ajude.
Se você está na empresa onde você trabalha, seja uma bênção na empresa onde você trabalha, seja o melhor funcionário que aquela empresa pode ter, honre a Deus com a sua vida naquele lugar. Deixe as pessoas observar que tem algo diferente em você. Na sua família, fala: pastor, a minha família não serve ao Senhor. Seja uma bênção, seja a melhor mãe que aquela família pode ter, seja o melhor esposo, seja o melhor filho. Não é porque que a sua família está na presença de Deus, você não vai ser uma pessoa dentro do seu lar. Não, trate todo mundo com amor, com respeito. Ajude os seus filhos. Se dê bem com a sua nora, com o seu genro. Sabe, queridos, quando eu casei com a minha esposa, eu fiz um combinado com ela, porque eu percebia isso normal na vida de casais, e eu não queria isso para o meu casamento. Eu falei com a minha esposa: nós vamos casar, mas se você tiver que falar mal de mim, você vai falar na minha cara. Não é para ficar falando lá na manicure, na cabeleireira. Não é ficar falando mal de mim para sua mãe. Se você tiver com raiva de mim, você vai falar mal de mim para mim. E nós vamos tentar consertar. Porque o problema, queridos, é esse. Às vezes casa, querido, aí fica falando mal do marido para todo mundo. Não. Davi, queridos, ele prometeu louvar o Senhor pelo bem recebido. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos 13:6. Sim, cantarei ao Senhor, porque Ele mostrou sua grande bondade para comigo. Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque Davi era grato, queridos, por tudo aquilo que Deus fazia na vida dele. O Senhor fez uma promessa, queridos, aos seus filhos obedientes. Porque não basta só ser filho, queridos. Não basta só ser filho. Tem que ser filho obediente. O filho obediente, queridos, ele alegra o coração do pai. Agora o filho, quando é desobediente, traz tristeza, amargura. E a pior coisa, queridos, que pode existir numa família é um filho desobediente. E com Deus é a mesma coisa. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Em Isaías 1:19, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que essa terra produz. Queridos, comer o melhor, ter o melhor que essa terra produz, está relacionado em obedecer a Deus. E nós temos que tomar cuidado, queridos, porque para não deixar aflorar o desejo do nosso coração. Muitos lugares que nós frequentamos, queridos, frequentamos porque gostamos. Não. Nós temos que frequentar lugares, queridos, que agrade o coração do nosso Deus. Você imagina se você, jovem, fosse para todo lugar que você quer ir. Que você posta nas redes sociais. Quantos jovens, queridos, tem os seus pais cristãos, vão para um lugar beber e fica postando nas redes sociais bebendo. Aí o pai vê lá: olha só, meu filho, olha o que ele está fazendo com a vida dele. Se entristece o coração dos pais. Queridos, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, queridos, eu entendi uma coisa: eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. E a maior alegria que eu senti no meu coração, num momento tão grande de tristeza, queridos, foi quando eu percebi que minha mãe estava partindo e eu pedi perdão para ela. Falei: mãe, a senhora me perdoa, se eu deixei a senhora triste, se eu deixei a senhora chateada. Queridos, o que eu fiquei mais alegre, queridos, foi ter ouvido da boca dela falar: filho, você só me deu alegria. Eu tenho, sabe, muito orgulho de ter um filho pastor, sabe, de ter um filho bom. Tira isso da sua cabeça, você não tem que pedir perdão de nada, não. Sabe, queridos, e no último momento de vida da minha mãe, estava eu e meus irmãos lá, meu irmão caçula está aqui. A médica chegou para ela e falou: dona Vilma, a senhora quer um remedinho para dormir? A senhora quer isso? Ela: não, eu quero morrer olhando para os maiores tesouros da minha vida, que são os meus filhos.
Sabe, queridos, que mãe em sã consciência deseja ter um filho desobediente? É a mesma coisa Deus. Você acha que Deus fica feliz com a gente? A gente sabe que a gente tem que fazer tudo certo, queridos. E Deus tem falado muito comigo isso, queridos. Olha só para a igreja, olha para a comunidade núclea, olha para a minha vida. Olha, eu sou o pastor da igreja, eu queria estar em outra situação, queridos. Por isso que eu falo para você que a minha vida, queridos, Deus, muitas coisas que Ele vai fazer na comunidade núclea, Ele não vai fazer através da minha vida, Ele vai fazer através do próximo pastor. Esse pastor que eu peço para Deus todos os dias, porque eu me converti com 20 anos de idade, eu fiz muita coisa errada na minha vida, queridos. Eu gostaria de ter nascido num lar cristão, para quando chegasse a minha adolescência, eu ter tido a oportunidade de honrar a Deus com as escolhas corretas, não me prostituir, não me envolver com coisas erradas. Aí agora o que acontece? O pastor que serve a igreja, a comunidade núclea, é um pastor que se converteu com 20 anos. Qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus, queridos, é que nasça uma criança, que o pai ensine a presença de Deus, e quando chegue no momento de juventude, seja forte, que nem José, para dizer não para o pecado. Para quê? Para que Deus possa fazer coisas gloriosas e maravilhosas na vida. Agora nós temos uma preocupação grande. Qual que é a preocupação, queridos? Impressionante, as crianças crescem na igreja, são uma bênção, mas quando se tornam juniores e adolescentes, se entregam ao pecado e se afastam da presença de Deus. Por isso que eu falo para você, jovem, pai, mãe, ensine os seus filhos a lutar contra o pecado. Ah, pastor, mas Deus pode te usar. Queridos, pode, mas minha vida está limitada. Deus já falou isso bem comigo e está bem definido isso. E a gente precisa ensinar, queridos, que o problema, queridos, o que nos afasta de Deus é o pecado. Você quer que seus filhos sejam abençoados? Ensina os seus filhos a serem homens e mulheres obedientes. Seja um homem, uma mulher obediente. Como que os seus filhos vão ser obedientes se vê você falando mal de pessoas que você não deveria falar? Como que o seu filho vai ser obediente se não vê você obedecendo a Deus? Se você não é exemplo de santidade dentro de casa? Como que os seus filhos vão te amar se você não tem nem coragem de assumir um relacionamento com a sua esposa? Eu tenho um fato interessante, queridos, que eu não sabia. E meu irmão está ali, né, Deli? Nós éramos jovens, né, adolescentes, quando os nossos pais se casaram, né? Eu até achei estranho, falei, ué mãe, mas a senhora não é casada com o pai, não? Não, a gente só vivia junto. Eu falei, e a gente vai casar e vamos fazer uma festa de casamento. Eu achei legal aquilo, queridos, vendo os meus pais se casando, o quê? Assumindo o compromisso, a responsabilidade. Agora, como que uma mulher em sã consciência consegue viver com um homem que não tem coragem de se casar com ela? Porque para mim um homem que não tem coragem de assumir uma mulher é frouxo. A mesma coisa a mulher. Ah, eu vou ficar com você, mas eu não quero casamento. Ah, minha filha, então vou arrumar outro. Porque comigo tem que ter compromisso sério. Se não for para ter compromisso sério, eu nem relo em você, nem você rela em mim. Só que nós, queridos, queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus. Ah, pastor, meu filho aí está dando trabalho, já entreguei na mão de Deus. Frouxo! Seu filho tem 12, 13, 14 anos, você já entregou na mão de Deus, não aguenta mais? Então vou orar para Deus levar ele. Não tem coragem de lutar pelos filhos. Está vendo que o filho está tomando decisão errada? Deixa, a escolha é dele. A escolha é dele quando sair de casa. Quando não estiver debaixo do meu teto. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, a escolha é minha. Eu falo isso dentro da minha casa, viu, queridos? Porque eu tive um pai assim. Até hoje eu chego na casa do meu pai, pego o controle da TV, ele olha meio torto para mim, eu tomo, pai. Até hoje é assim, queridos. Você acha que eu chego na casa do meu pai, eu faço o que eu quero com a TV dele, assisto o que eu quero? Não, o senhor é autoridade. Por quê, queridos? Porque eu aprendi assim. Agora o camarada,
A família tem um filho adolescente e tudo é feito de acordo com a vontade do reizinho que está lá. Pode ser assim não, queridos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Minha mãe era uma senhorinha desse tamanho assim, ó. Desse tamanhozinho assim, ó. Se com 40 anos de idade minha mãe pegasse uma vassoura para me bater, porque eu já apanhei de vassoura, eu não iria revidar, eu aceitaria. Por quê, queridos? Porque o que conta não é a força que eu tenho, mas a honra, o respeito. Eu não tenho o direito de levantar a mão para ela, mas ela, como mãe, tem o direito de levantar a mão para mim e me corrigir. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Muitos lares estão sendo destruídos, muitas igrejas estão sendo destruídas. Por quê? Porque nós estamos aceitando o pecado dentro da igreja, nós estamos aceitando o pecado dentro das nossas casas. E o que nos separa de Deus é o pecado. E como que Deus vai fazer a bondade dele nas nossas vidas se ele não tem acesso às nossas vidas? Deus, ele quer fazer a bondade, mas ele só vai fazer a bondade para aqueles que são obedientes e justos. Se você quer receber a bondade de Deus, seja obediente e justo. Seja obediente e justo. Sabe, queridos, a palavra de Deus afirma, olha o que a palavra de Deus afirma em Salmo 112, 5, 7. Feliz aquele que empresta generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor. E ele tem uma base firme para a sua vida. Está na Bíblia, queridos, não é livro de autoajuda não. Está na Bíblia. Se você é uma pessoa justa, se você leva os seus negócios de forma correta, queridos, você não tem medo da adversidade. O bem que plantamos, queridos, também colhemos. Às vezes a gente só tem coragem de falar do mal, você vai colher tudo, mas se você planta coisas boas, você vai colher também. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. É por isso que tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, especialmente aos nossos irmãos cristãos. Por que uma igreja cresce? Porque uma igreja é formada de pessoas que querem fazer o bem. Por que uma igreja acaba? Porque a igreja começa a ser formada por pessoas que querem fazer o mal. Por que a Bíblia, queridos, luta contra a fofoca? Porque a fofoca, queridos, é uma espécie de mal que destrói tudo. Destrói casamento, destrói famílias, destrói igreja, destrói tudo. E nós temos que tirar toda a maldade do nosso coração, do nosso meio. Sabe, dentro dos nossos lares, queridos, dentro dos nossos lares, o nosso cônjuge é quem está com a gente por que der e vier. Nós temos que amar, nós temos que ser bom. Sabe, marido, seja o melhor marido que a sua esposa pode ter. Esposa, seja a melhor mulher que seu marido pode ter. Honre a Deus, sendo o melhor. Sabe, queridos, nós somos cristãos. Nós vamos ser os melhores cristãos que a igreja pode ter. Nós vamos ser fiel ao Senhor, nós vamos ser bondosos, nós vamos ser obedientes à palavra de Deus, nós vamos tirar toda a raiva, toda a mágoa do nosso coração. Nós vamos chegar lá fora no mundo, as pessoas vão se levantar contra nós, mas nós temos o domínio próprio, não vamos deixar a maldade das pessoas nos contaminar. Pelo contrário, nós somos luz. E quando uma luz acende num ambiente escuro, queridos, nada fica escondido. Por isso que você tem que ser luz. Pastor, eu não consigo ser luz porque é trevas. Porque é trevas. É trevas, queridos, porque a luz não tem jeito, ela tem que brilhar, ela perde o controle. O seu brilho é algo natural. Eu fico, às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, eu estou vendo assim, né? O senhor está me colocando aí, mas eu não quero aparecer. Eu falo, meu filho, você não quer aparecer, então para de servir a Deus, porque não tem jeito. Você é luz, você vai brilhar. As pessoas vão ter ciúmes de você, as pessoas vão ficar observando você, não tem outra escolha. Agora você vai deixar de pregar a palavra de Deus porque você não quer aparecer? É impossível, queridos, é impossível.
É impossível isso. Entenda uma coisa, você é luz, você tem que brilhar, isso é natural. Deus já determinou isso, isso está determinado. O salmista, ele escreveu o bem que virá sobre os homens que temem ao Senhor. Salmo 128, 1:4. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria em sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidas à volta da mesa. Esta bênção é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Sabe o que significa, queridos? Que você vai ver os seus filhos crescer, você vai ver os seus filhos reproduzir, você vai ver os seus netos, você vai ver os seus filhos sempre forte e saudável. Mas os seus filhos vão ver você envelhecer e um dia vai enterrar você. Mas você não vai enterrar os seus filhos. Mas essa bênção é para aqueles que obedecem e temem ao Senhor. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que estão na igreja e teve que enterrar os filhos. Espera aí, queridos. Obedecer ao Senhor e temer a Ele não é vir na igreja, é ser igreja. É viver igreja. Sabe, queridos? Por isso que eu falo para você, infelizmente, nós seres humanos, muitos de nós não temos a Cristo, nós somos egoístas. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele pegou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho, e entregou por mim para você. Às vezes a gente dá o nosso melhor para conseguir carro, para conseguir casa, para conseguir fama, para conseguir status, mas não temos coragem de dar o melhor que nós temos para os nossos filhos. Sabe, queridos? A nossa oração tem que ser a seguinte: Senhor, que eu seja um canal de bênção na vida da minha família, os meus filhos não vão sofrer o que eu sofri. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho medo do pecado. Eu fujo do pecado, eu corro do pecado. Por quê? Porque na minha cabeça eu consigo imaginar os meus filhos colhendo os meus pecados. Ah, pastor, mas eu não tenho filho, mas vai ter. Ou às vezes não tem também, porque é Deus tendo misericórdia, né? Vai ter, queridos. Você acha que os seus pecados vão ficar impunes? Nós temos um Deus justo. Você acha que é só errar, colocar o joelho no chão e pedir perdão que não vai ter problema nenhum? Você está enganado. Deus, Ele vai perdoar os seus pecados, mas Ele nunca vai deixar as consequências. Ele nunca vai tirar as consequências. Por quê? Porque se Ele tirasse as consequências dos nossos erros, Ele deixaria de ser um Deus justo. Isso é um atributo dEle, queridos. Então não vai rolar. Pastor, então o que eu faço? Não peque. Não peque. Você lembra que eu falei para você, pastor, eu quero ter saúde, então cuida dela. Ao invés de tomar outras coisas, tome água. Ah, pastor, eu quero ter uma aparência boa. Então cuida da sua aparência, cuida da sua saúde. Ah, pastor, mas eu quero ser bem sucedido. Então para de ficar no WhatsApp, para de ficar no Instagram e vai estudar, vai fazer um curso. Sabe, queridos, nós precisamos acreditar que o desejo de Deus, queridos, é tão somente nos fazer o bem. Para, queridos. Começa a fazer o bem para as pessoas. Não adianta você achar que o seu pecado vai ficar impune, não vai. Só que o problema é o seguinte, queridos, o problema é que Satanás, ele corrompe tanto o nosso coração que a gente não consegue mais pensar na nossa geração. A gente só pensa no desejo compulsível que tem no nosso coração, no nosso ser, e a gente peca. A gente tem que começar a encontrar armas, queridos, para poder lutar contra o pecado. Eu falo isso com você porque se o pecado me cerca todos os dias, queridos, cerca você também. Você não está livre do pecado, não. Então eu prego, queridos, eu prego para pessoas que estão na mesma situação que eu, lutando contra o pecado todos os dias.
Pastor, e qual que é a defesa que você arrumei? Simples, queridos. Toda vez que eu tenho a oportunidade de pecar, eu penso na minha filha sofrendo por causa do meu pecado. Aí eu, não. Por quê, queridos? Porque, queridos, aqui na terra é o único amor que eu consigo entender e sentir na pele, é o amor que eu sinto pelas minhas filhas. Que eu sofra, que eu morra, então por isso que eu me mato todos os dias, mas as minhas filhas não vão sofrer por causa dos meus pecados. Elas podem até lá na frente cometer os erros delas e sofrerem por causa dos erros delas, mas os meus não, porque eu já sofri e estou sofrendo pelos meus erros. E eu não quero que as minhas filhas sofram. Nós temos que acordar, queridos, uma vez por todas. Olha para dentro da sua casa, está na hora de você começar a fazer as coisas da forma correta para que a bênção de Deus venha sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua casa. O bem, queridos, ele virá sobre nós, obedeça a palavra de Deus. O Senhor revelou qual é a intenção para conosco através do profeta Jeremias. O mesmo profeta que profetizou que o povo seria levado como escravo e durante 70 anos Deus iria virar as costas para eles. Por que aconteceu isso com eles? Porque eles pecaram, queridos, durante décadas e décadas. Foi a consequência do pecado. Mas esse nunca foi o desejo do coração de Deus. E esse mesmo profeta, lá no capítulo 29, 11 e 13, ele fala qual é a vontade de Deus, não só para a vida do povo de Israel, mas para as nossas vidas. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Eu quero encerrar essa palavra aqui, queridos. Os planos que Deus tem para nós, são planos de bem, não de mal. Você acha que Deus queria que o povo de Israel sofresse? Não queria, queridos. Mas se Deus não permitisse aquilo, Deus estaria sendo injusto. Deixa eu falar um negócio para você. Você já percebeu quando as pessoas, eu não sei se vocês já perceberam, as pessoas, elas só amolecem o coração e se entregam totalmente a Deus quando elas estão passando por um momento muito difícil na vida delas. Queridos, nesse tempo que eu estou servindo a Deus, eu já vi muitas pessoas ruins no leito de morte entregar a vida para Jesus. Por quê, queridos? Porque o coração é tão duro, que a pessoa ela só vai reconhecer quem ela é quando ela não tiver esperança nenhuma de vida. Mas isso não é a vontade de Deus para nós, para ninguém. A vontade de Deus é ter a oportunidade de fazer o bem na sua vida. A vontade de Deus é fazer com que você tenha uma vida longa e feliz. A vontade de Deus é que você veja os teus filhos, os teus netos. Só que nós precisamos, queridos, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Você acha que a vontade de Deus, queridos, é ver a gente sofrendo em oração? Espera aí, você nunca parou para refletir o porquê que Deus não escuta a sua oração? O porquê que as coisas não acontecem na sua vida? Você nunca parou para refletir? Você nunca parou para analisar se você está permitindo com que Deus esteja com você ou não? Sabe, queridos, aqui está resumindo o que Deus quer, porque eu que conheço os meus planos sobre você, diz o Senhor. Não, Senhor, é eu que sei, é eu que tenho que fazer, eu faço o que eu quero da minha, pode fazer o que você quer da sua vida, não tem problema nenhum. Deus, Ele nunca vai interferir nas suas decisões, mas se você decidir entregar a sua vida para Ele, aí você tem que entender que aí os planos é quem conhece a Ele. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem,
não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Deus, ele falou que ia fazer isso, e ele fez. Quando aquele povo foi curado, depois de 70 anos de escravidão na Babilônia. Deixa eu falar um negócio para você. Não espera vir uma cama de hospital para você reconhecer os seus erros e buscar o Senhor. Não espera chegar o seu momento de partir para a eternidade e se preocupar com ela. Deus, ele quer que você o busque agora de todo o coração. Feche os teus olhos.